Quando a gente fala da paróquia São Sebastião, é algo muito especial, né? O que o padre Djalma começou ali, um trabalho extraordinário que vem lá, né, da experiência do México, que o padre foi conhecer. Então, quando a gente fala da São Sebastião e vê uma foto de grupo, fala assim, mas é uma das tantas comunidades que tinham, porque o padre organizou diversas comunidades fortemente unidas no estudo da palavra, na oração. E então é uma realidade bem interessante de conversar sobre. Conta pra gente, como é que foi isso? O que é isso que o Fernando está dizendo aí? Como é que você ouviu falar primeiro Isso. Né? Como é que vocês foram parar no México? Isso, pra gente chegar no México. Interessante, Bom, eu ouvi falar, primeira vez, sobre um trabalho evangelizador, Padre Alfonso Navarro, no México, através do DEVET, de Curitiba. Opa! Eu ainda era seminarista quando eu li na revista Jesus Vive ao Senhor o testemunho dele de ter estado lá. E ficar impactado pelo trabalho. Depois também ele teve em São José dos Campos, ainda era seminarista, pude ouvi-lo. E aí depois, ordenado, né? Era os tempos bem iniciais do projeto Evangelização 2000. Certo, que os mais antigos vão lembrar aí do projeto Evangelização 2000. A década de 1990 a 2000, para preparar o jubileu do ano 2000. Certo, que parece mais ou menos o que a gente está vivendo agora para 2033, né? Tem aspiração, tem uma certa semelhança, né? Tem semelhança. E eu fiz em Brasília um curso sobre Moisés com José Prado Flores. Que é mexicano. Mexicano. Sim. Eu estou começando bem no início, porque... O Prado Flores ficou conhecido no Brasil porque ele publicou muitos livros. Sobre discipulado, inclusive, né? Aqui no Brasil, os livros deles ficaram famosos. E ele foi um mentor, no nível de América Latina, da Evangelização 2000. Certo. Por isso eu fiz o curso com ele, e nesse curso teve um momento que ele falou muito inspiradamente sobre Moisés com os braços erguidos na montanha. Moisés com os braços erguidos. E ele ficou tempo com os braços erguidos, cansou, e Araão e Ur sustentaram os braços de Moisés. Uhum. E enquanto ele tinha os braços erguidos, ou seja, estava em oração, Israel vencia. Se ele parava de orar, baixava os braços, Amaleque vencia. Então, mostrando a força da oração. E aí ele disse algo que me tocou muito. Ele disse, todo líder deve ter intercessores com ele. Aquilo me marcou. Certo. Eu voltei para a paróquia e me veio a inspiração de criar um grupo de intercessão pela paróquia. Eu já, às vezes, até tem lá a torre da igreja, um lugar muito tranquilo para orar, eu às vezes subia, orava pela paróquia, mas sentia, eu orando pela paróquia, sentia que precisava mais. Certo. Quando ele disse aquilo, me tocou. Aí criamos um grupo de intercessão pela paróquia semanalmente comigo. Aí a gente foi orando pela paróquia e foi firmando dentro de mim que Deus queria um trabalho. A paróquia era boa de pastorais, de movimentos, de grupos de oração, mas Deus queria um trabalho específico. E eu já tinha sensibilidade para a evangelização, assim, esse imperativo da evangelização. Me lembro que no dia que eu tomei posse, na missa, no final, Dom Eusébio pediu que eu falasse alguma coisa, e uma das coisas que eu falei, naquele final da celebração eucarística, a necessidade de evangelização e catequese, ou seja, evangelizar e formar. Né? Aí, então, me veio o propósito, o desejo de ir ao México conhecer. Aí eu lembrei daquilo que o DEVET tinha falado, da experiência evangelizadora do padre Alfonso Navarro no México. Eu convidei o padre Luiz Fernando Soares, que era padre também muito novo de padre, ele ordenou um ano depois que eu, e nós fomos juntos para o México e conhecemos lá o trabalho na cidade do México. Ô padre, um pequeno parênteses para as pessoas, acho que vale a pena salientar a figura que o padre Djalma está citando aqui. Padre Alfonso? O DEVET. O DEVET. DEVET é um leigo, professor universitário em Curitiba,
acho que não sei se ele era fundador de comunidade, né? Comunidade Água Viva. Exato. Fundou uma comunidade. Em Curitiba, e é um dos pioneiros da renovação carismática em Curitiba. Certo. Né? Um cara extremamente voltado para a área de formação. Foi um braço direito do trabalho do Prado Flores aqui no Brasil. Né? Era assim, todas as vezes que o Prado Flores vem ao Brasil, ele pergunta, e o Devete? Tem notícias do Devete? Porque virou um amigo, uma referência. Então, né, para os irmãos que são de Curitiba, realmente assim, recordar esse irmão e agradecê-lo, porque ele, de fato, ele deixou um grande legado. Você é curitibano, né, Sou Fernando? curitibano. Você viu de perto isso lá, então? Conheci o Devete, né? Sou bem... Então foi através desse canal aí que tudo isso acabou chegando para o senhor. E o Padre Alfonso? Quem é o Padre Alfonso? Bem, eu fui para o México por providência de Deus. Depois que decidimos ir para o México, ficamos sabendo que ia ter um retiro de sacerdotes, pregado por ninguém menos do que Raniero Cantalamessa. Puxa vida, cardeal da igreja, que foi pregador da Casa Pontifícia por tantos anos, franciscano, né? Isso. O Raniero Cantalamessa. E aí, então, fomos, primeiramente, para o norte do México, a cidade de Monterrey, para esse retiro. Sim. Mas com o propósito de passar em México DF, Distrito Federal, certo. Capital, para conhecer o trabalho do Padre Alfonso. Não era o aniversário dos 500 anos já da evangelização? Foi, né? 92. É uma coisa extraordinária. Outubro de 92. A pregação desse retiro virou um livro, Diácono. Sim. Olha só. Chamado Ungidos pelo Espírito. Foi publicado no Brasil? Foi publicado pela Loyola. Olha que legal. Icônico que foi a pregação de Raniero Cantalamessa desse encontro que o padre estava. Talvez, muitos de nós, talvez a gente tenha contato com isso sem ligar o nome à pessoa, hein? Porque nessa época o Cantalamessa foi muito lido no Brasil aqui. Foi muito lido. Muito lido, vários livros. Ele já era o pregador da Casa Pontifícia lá do Papa João Paulo II, né? No período ele já era, então ele ficou muito conhecido. E realmente as reflexões deles até hoje, né? Sim. É um negócio extraordinário, vale muito a pena ler Raniero Cantalamessa. É um negócio profundo, bonito. Bom, e aí o senhor teve contato com isso tudo e foi parar na Cidade do México, então? Isso, aí a senhora onde eu fiquei hospedado, eu, o padre Luiz Fernando, ela me mostrou o tanto de ligação que ela fez para localizar lá a paróquia e o endereço do padre Alfonso Navarro. Eu cito ela porque, às vezes, tem pessoas que têm uma participação assim tão expressiva, pessoas simples, mas que realmente colabora, né? Isso a gente teria dificuldade. Naquele tempo não tínhamos a internet. Aqui tentei com o Devete, mas não conseguimos o endereço a contento. Então, ela conseguiu. Aí, de Monterrey, fomos até México. O senhor já falava espanhol bem nessa época ou não? Foi a primeira vez que eu estava falando portunhol. Entendi. Algumas vezes escutei, acho que era por caridade, dizer que eu falava bem espanhol, mas era por caridade, certamente. Era por novidade. Mas a gente, né, nós do português para o espanhol, a gente se atreve. A gente se vira, né? Se vira. Aí fomos lá à paróquia dele, conhecemos, passamos alguns dias lá, e assim, eu peguei textos, né, bastante textos em espanhol, porque a gente consegue ler, e aí eu retornei ao Brasil e nomeei na paróquia uma comissão. Ô padre, o que o senhor viu lá? O que o senhor aprendeu lá? O que o senhor viu naquela paróquia? Porque era uma paróquia meio de... Periferia, né? Uma paróquia de periferia, que foi onde implantou como paróquia o sistema integral de nova evangelização. O padre já tinha antes um centro de evangelização, mas depois ele sentiu de implantar na paróquia. E aí, falando com o arcebispo do México, colocou ele nessa periferia, né? Um bairro muito pobre. E ele era um padre religioso. Religioso, missionário do Espírito Santo. Ordem fundada por Conchita Cabreira. Olha só que interessante. E aí, então, o que eu vi, naturalmente, quando você passa num local, nem sempre está tendo os eventos, né? Mas eu pude participar de reunião de comunidade e ver e acompanhar também visitas domiciliares daqueles que eram da comunidade dele como consagrados, né? E eu vi testemunhos na convivência na casa, né? Então aquilo realmente me convenceu, né?
Aí eu trouxe o material e com uma comissão na diocese, nós não começamos nada ainda, nós começamos a reunirmos semanalmente e estudarmos o material em espanhol. Eu ia lendo em português, porque é possível, né? E aquelas pessoas, lideranças, tinha até um diácono, eles foram entendendo o processo. Isso foi final de 92, porém só em 94 eu comecei na paróquia. Tem que começar, é que nem Nosso Senhor fala, né? Vai construir a torre, tem que calcular bem. Aí, para começar, eu convidei Devete. Ele deu um final de semana, que tinha uma visão muito mais clara do que a gente, ele deu um final de semana de temas para umas 70 pessoas, de vários movimentos e pastorais da paróquia. Com toda uma visão madura sobre discipulado. Com uma visão boa, clara, né? E aí as pessoas ficaram mais abertas, né, e desejosas, e aí sim começamos o processo.